Olá, boa tarde a todos. Vários momentos históricos já foram destacados por aqui, como dito posteriormente, como por exemplo, acerca da saúde pública no Brasil. Pulando para o âmbito mundial, temos um período de grande impacto, as guerras mundiais, dividida entre Primeira e Segunda Guerra. Essas guerras foram cenários brutais, mas que trouxeram grandes avanços para a medicina, com novas alternativas de diagnóstico e tratamento, com a chegada de antibióticos e formas de cirurgias mais complexas, a qual veremos agora. Dando início, o sistema de triagem teve origem na Primeira Guerra, por parte de médicos franceses que prestavam cuidados frente aos campos de batalha. Os responsáveis pela remoção dos feridos de um campo de batalha dividiam as vítimas em 3 categorias. Número 1, aqueles com probabilidade de viver. Número 2, aqueles com probabilidade de morrer, independente do tratamento recebido. E número 3, aqueles para quem a atenção médica imediata poderia ter influência em seu diagnóstico. Soro fisiológico. Naquela época, era muito comum os ferimentos na cabeça, bem como danos por tiros e explosões. Estas situações traziam riscos de hemorragia aos pacientes. Em uma maneira experimental e com o objetivo de conter esses sangramentos, os médicos usaram pela primeira vez soro fisiológico através da perfusão venosa. O uso do soro fisiológico para conter graves hemorragias evitava, portanto, o choque hipovolêmico, garantindo tempo maior até as vítimas receberem um tratamento eficaz. Devido ao alto poder bélico, as novas armas e os novos tipos de ferimentos, foi-se necessário novas abordagens médicas, incluindo o uso das radiografias. Marie Curie, que trabalhava com a radioatividade, desempenhou um importante papel durante a guerra, na aplicação das radiografias. Ela reconheceu a importância do raio-x para o diagnóstico e o tratamento de feridas, e se dedicou à causa. Em 1914, com a eclosão da guerra, Marie Curie convenceu o governo francês a equipar carros com máquinas portáteis de raio-x, chamados de Petit Curies. Eram clínicas móveis de radiografia, que permitiam que os médicos de campo tivessem acesso imediato a diagnósticos por imagem, diagnósticos que fossem mais eficazes e precisos, assim salvando muitas vidas. O médico britânico Dr. Thomas Lewis identificou uma queixa sintomática comum entre alguns soldados: a perda da capacidade desses homens em lidar e manter o controle em situações de estresse. Essa síndrome ficou conhecida como síndrome de esforço, que atualmente é o transtorno de pânico, caracterizado por crises de ansiedade repentinas e intensas, com forte sensação de medo ou mal-estar. Além disso, durante esse período, o gás mostarda era uma arma química poderosa, que tem uma ação vesificante e forma na pele vesículas ou bolhas graves que causam dor intensa, gerando queimaduras de primeiro ou segundo grau, sendo as de terceiro fatais. Já quando inalada, causava dispneia, danificação da mucosa e edema pulmonar. Posteriormente, esse gás foi utilizado em pesquisas, principalmente na Universidade de Yale, que focou no efeito específico, a redução do número de glóbulos brancos, que tornava as infecções mais severas. Como nas leucemias ocorre a multiplicação desenfreada dos glóbulos brancos, veio a ideia de empregar um derivado do gás, a mostarda nitrogenada, como tentativa de tratamento. Como consequência do extremo contato dos soldados com gases tóxicos e explosivos, os quais acarretaram traumas e ferimentos terríveis, os médicos criaram alternativas para tratar os pacientes. Uma delas foi a cirurgia plástica, que virou uma especialidade e se popularizou, o que levou ao aprimoramento da técnica como conhecemos hoje. O tétano representava um grande desafio para a medicina, devido ao risco de contaminação em cirurgias, o que aumentava os custos para a saúde. Isso mudou com Emil von Behringen, que, a partir de 1890, desenvolveu uma antitoxina que neutralizava as toxinas da bactéria causadora do tétano. Em 1897, Edmund Knockaert demonstrou que essa antitoxina podia ser usada para a imunização. Na década de 1920,
A vacina contra o tétano foi criada e amplamente adotada, especialmente para imunizar soldados durante a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, os avanços na medicina foram ainda maiores. Podemos citar como um exemplo a utilização da penicilina, descoberta em 1928 por Alexander Fleming, mas que foi de fato isolada em 1938 por Ernest Chain e Howard Florey. Florey, então, no início da Segunda Guerra, tomou a pesquisa da penicilina para si, onde testou e provou sua eficácia. Tivemos também no período da Segunda Guerra, sintetizada na Alemanha, a metadona, a qual tem características em comum com a morfina e também serve para o alívio da dor intensa. A transfusão de sangue, no início da Primeira Guerra, era algo novo e, portanto, não tinha métodos para fazer o seu armazenamento. Assim que retirado de um paciente, já tinha que ser imediatamente doado a outro. Na Segunda Guerra, foram criados os bancos de sangue, evento que revolucionou a prática da transfusão, visto que o armazenamento se tornou eficiente com o desenvolvimento de soluções que preservavam o sangue por longos períodos, facilitando seu uso e distribuição. Esta inovação foi extremamente importante, visto que teve muito impacto no tratamento de hemorragias. Uma etapa importante e que demonstrava grande desenvolvimento e inovação durante o período da guerra foram as próteses. A Primeira Guerra resultou em um grande número de amputações provindas de ferimentos causados por explosões e armas de fogo, gerando um grande número de demanda de próteses. As pesquisas sobre células-tronco para tratar lesões medulares ganharam um impulso significativo devido ao alto número de casos durante as guerras, quando muitos soldados sofreram danos na coluna vertebral. A necessidade urgente de tratamentos levou ao desenvolvimento de métodos pioneiros, mas foi a partir da década de 1990 que a pesquisa com células-tronco realmente começou a mostrar seu potencial. Atualmente, tratamentos experimentais com células-troncos estão sendo realizados.